Boa noite, boa noite. Boa noite a todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Essa é mais uma live Oscar Legal, toda terça, 18 horas, sempre com a gente aqui, recebendo convidados. Alô, oi, oi. Eita, probleminha aqui no microfone, pera aí um pouquinho. Vocês me ouvem, gente? Dá um joinha aí para ver se quem tá me ouvindo legal. Olá, olá. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Bianca Monteiro, Daniel, Sara Kimmel, Aline Cavalcante chegando agora, Cristine, obrigado quem respondeu, muito obrigado. Deu alguma coisa aqui no meu microfone, eu fiquei perdidinho. Mas tamo junto, mais uma live, olha que legal, sempre recebendo grandes nomes para discutir temas do terceiro setor, das organizações da sociedade civil. E hoje a gente vai estar com o João Paulo Vergueiro, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, para a gente falar sobre o desafio da captação de recursos no Brasil. Então, só aguardando então o nosso convidado, ele deve estar chegando por aqui, ele já estava atento, falei com ele agora há pouco, vamos ver se ele já está por aqui. Bom, já já, então, nosso convidado está chegando. Então, só para dizer para vocês que essa é a nossa última live de setembro. Nosso convidado acabou de entrar, então deixa eu só chegar com ele aqui. Muito chegou aí. Então, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nosso convidado chegando aqui, João Paulo Vergueiro, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Opa! Ô, Lucas, Chegou. tudo bem? Opa, tudo bem, querido? Boa noite para você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que é isso, é um prazer. Você está me ouvindo bem? Então, tô sim, tô te ouvindo. Ótimo, ótimo. Perfeito. Então, vamos embora. Vamos embora. Então, gente, chegou aqui o nosso convidado, João Paulo Vergueiro. Como eu estava dizendo, lives, nossa que legal, toda terça-feira, outubro, a gente tem uma agenda também bem bacana, com gente muito legal que aceitou aí nosso convite. Um deles está aqui assistindo, que vai abrir o mês, semana que vem. Então, a gente vai estar com o Nailton Cazumbá, grande parceiro do Nosso Legal Instituto. A gente vai estar falando aqui muitas dicas práticas para prestações de contas. Na semana seguinte, a gente vai estar com a Aline Gonçalves falando sobre os negócios de impacto.org ou .com. Então, a Aline vai estar trazendo aí os estudos dela, toda a sua experiência. O Danilo Tiesel, na semana seguinte, a gente vai estar falando de leis de incentivo ao terceiro setor. E, para fechar o mês, Ivana Luquezzi, que é da Procuradoria do Estado da Bahia, que vai estar falando sobre a implementação do Mirosc, sobre a experiência de implementação do Mirosc aqui no Estado da Bahia. Então, sem maiores delongas, vamos começar aqui com o João Paulo Vergueiro. João Paulo, mais uma vez te agradeço o trabalho que você faz, e que a BCR faz, né? Pessoal, institucional, digamos assim, é muito bacana, sou um fã, já desde algum tempo que tenho falado de trazer você aqui, fico muito feliz que você aceitou esse convite. E, como é de praxe aqui nas nossas lives, eu não apresento o convidado, eu deixo que o convidado se apresente, o que faz na carreira, o que fez, o que faz, destaque aquilo que tem feito, enfim, a formação. O que quiser dizer, a bola está contigo. Então, tá bom. Lucas, vou falar rapidinho, né? Eu não gosto muito de falar muito de mim, não. Meu nome é João Paulo, todo mundo me conhece como JP, né? Todo mundo me chama de JP e a gente se fez conhecer também dessa forma. Eu atualmente sou diretor executivo da BCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. A gente vai ter a oportunidade de falar bastante sobre o tema nessa noite. Eu também sou professor universitário, eu ministro aula numa fundação aqui em São Paulo, que é a FECAP. Essas são as minhas duas, digamos, principais atividades com fins lucrativos, né, remuneradas. E, além disso, eu exerço uma série de atividades voluntárias. Sou conselheiro de ONGs, né? Sou conselheiro da Kibonoe, aqui em São Paulo. Sou voluntário na pastoral da comunicação da minha paróquia. Lidero alguns grupos de debate no Conselho Regional de Administração. Enfim, aliás, minha primeira formação é administração. Eu fiz direito também e tenho um mestrado em administração. Enfim, a gente tem muitos chapéus, faz muita coisa, ainda dá tempo para dormir bem de vez em quando. Eu sou viciado em jogos, então eu tenho jogado todas as noites e uma vez por noite, a noite toda com os colegas, com os amigos. A pandemia tem feito isso, eu já jogava antes até, mas enfim, é isso, uma rápida apresentação aí das muitas coisas que a gente faz na vida.
Muito bacana. De fato, a pandemia, a gente ficando dentro de casa, termina que você vai se envolvendo com as coisas virtuais. Imagino que quem gosta de jogos deve ser um momento muito interessante para isso. Queria saudar, antes de a gente começar, saudar a Bianca Monteiro, parceira nossa do nosso Legal Instituto, junto com a Cristine também, que estão aí. A gente está construindo essa proposta. Novidades vêm aí, outubro, novembro, e aguardem. Aproveitar para dizer também que a Bianca Monteiro vai estar com a sua mentoria online, terceiro setor mentoria.com, aqui no Instagram, quinta-feira, às 19h19. É a última aula da série que ela está fazendo sobre como criar uma OSC. Muitas dicas super interessantes. Mesmo que já tenha alguma tarimba no assunto, tenha aprendido muito com as lives que a Bianca tem feito. Eu recomendo fortemente. Vem aí LGPD e outros temas muito interessantes. Então, fica o recado. JP, vamos começar então para falar um pouco da ABCR, né? Associação Brasileira de Captadores, Captadoras de Recursos, e está presente então para o pessoal que não está tão próximo, enfim, o que é a ABCR aí para o pessoal. Perfeito. Eu vi que tem um pessoal acompanhando aqui que gosta de jogos também, que é bem legal. A ABCR, Lucas, foi fundada em 99. Ela foi criada dentro de um contexto de um grande movimento do setor social, né, do terceiro setor, da sociedade civil brasileira da década de 90, que muitas das nossas organizações surgiram naquele período, né? Muitas das nossas organizações representativas ou organizações de atuação mais de fortalecimento do setor. E a BCR é fruto disso, do momento em que as organizações brasileiras cresciam, se consolidavam e precisavam buscar a sua sustentabilidade financeira independente do financiador internacional. Porque a gente ainda tem hoje muito desse modelo, de muitas organizações só desenvolvem atividades porque tem financiadores internacionais e não tem apoiadores na comunidade, né? Não tem apoiadores locais. Dependem da legitimidade externa, o que não tem problema algum com isso. Mas, por outro lado, muitos profissionais aqui do Brasil já, vendo a realidade lá fora, pensavam na possibilidade de fortalecer a capacidade das organizações brasileiras de buscarem a sua independência financeira a partir do próprio brasileiro, a partir da própria brasileira, a partir das doações, de modelos de geração de renda própria, de parcerias com o governo, inclusive, né? E aí, isso é uma profissão mundial. Isso é uma profissão, o mundo inteiro existem profissionais que se dedicam a mobilizar recursos para causas. Né? Lá fora se chama fundraising, aqui no Brasil a gente fala captador, captadora de recursos, ou mobilizador de recursos, ou profissional de desenvolvimento institucional. Eu não tenho preferência ou preconceito em relação aos nomes. O que é importante é que são pessoas que se comprometem a trabalhar para que as organizações sejam financeiramente sustentáveis e que por isso possam gerar impacto a partir da sua causa. Esse pessoal se reuniu no final da década de 90, viu os modelos de associações lá fora, viu que cada país tinha uma associação de profissionais como eles, e aqui no Brasil falou, por que a gente não faz a versão brasileira, né? Por que a gente não cria a ABCR? E assim a ABCR foi criada no final de 99, dia 7 de dezembro de 99. Hoje, a gente está numa realidade muito diferente daquela do final da década de 90. Não se precisa mais tanto falar da profissão, não se precisa mais tanto explicar o que é cursos a profissional. Hoje a gente está numa pegada muito mais forte de construir o fortalecimento desse ecossistema que vai proporcionar tanto a mobilização de recursos, por um lado, como o engajamento das pessoas, né, dos cidadãos com causa. A gente está falando da doação, principalmente, mas a gente está falando de fortalecer uma estrutura em que as organizações conseguem ser financeiramente independentes, sustentáveis, porque elas têm bons fornecedores, porque elas têm acesso a crédito, acesso ao sistema financeiro, porque elas têm pessoas que acreditam e doam para elas, porque a sociedade civil entende o papel das ONGs na própria sociedade e não vê as organizações só como um apêndice do governo, mas sim como parte de fortalecer a democracia. Então, hoje, as organizações fazem incidência política, né? Quer dizer, elas defendem bandeiras, defendem mudança de lei. Então, a gente está hoje numa proposta como a BCR, um caráter e uma visão muito mais de trabalhar o ecossistema da doação e da captação de recursos do que unicamente o captador, né? Ou a captadora. Mas essa é a nossa origem 20 anos atrás. Por falar em fundadores da ABCR, eu queria saudar
um querido amigo que chegou aqui, o pessoal do Fundo Positivo, Arley Nascimento, que é também um Olá, dos fundadores da BCR. tá bom? Arley é um querido, eu trabalhei com ele no GAPA e, né, acompanho o trabalho dele. Hoje ele está fazendo um trabalho sensacional com o Fundo Positivo, que é um fundo voltado a ações de promoção da saúde. Então, um abraço especial aí para o Arley, para toda a equipe do Fundo Positivo, Arley, Hélida e toda a equipe do Fundo Positivo. Obrigado aí pela audiência de vocês, terem chegado aí na nossa live. Tem produzido também lives super interessantes sobre as questões de saúde aí no momento da pandemia, que eu recomendo fortemente. Então, um abraço aí para vocês. Mas seguindo, JP, a gente tem falado muito, às vezes a pessoa fala captação de recursos, não, é o recurso financeiro para a minha ONG. E num pensamento que eu considero muito simplista. Eu tenho conversado também com o Vinícius Ventura, que é captador também, ele é vinculado à BCR. Opa! Acho que o JP teve um problema de Voltou. conexão. JP, me ouve, querido? Não Tô sei aqui. até onde você me ouviu. Vamos lá, vamos voltar Eu ouvi então. você falar que estava conversando com o Vinícius, aí parou. Isso, Vinícius Ventura, a gente tem conversado bastante também, e com outros captadores e outras pessoas que entendem. A gente tem colocado muito que a captação de recursos não é só o recurso financeiro. Você tem toda a questão da sustentabilidade, do compromisso com a causa, né, a professora Tarsila Sá, aqui da UFBA, ela tem falado de diversas perspectivas da sustentabilidade, né, técnica, social, econômica, política. Então eu queria que você trouxesse um pouco dessa perspectiva para a gente. Definitivamente, Lucas, a captação não é só o financeiro, a captação é um princípio. O princípio de que a organização tem que ter mais receita do que despesa todos os anos para poder gerar impacto. A gente não gera impacto pensando só no projeto. A gente não gera impacto pensando só nos nossos beneficiários, pensando só na ação final. A gente gera impacto garantindo que a nossa organização tenha a capacidade de ser financeiramente independente, financeiramente sustentável. E isso é a captação de recursos. A captação de recursos é proporcionar que a organização tenha um pensamento estratégico de geração de receita que vai garantir que ela possa desenvolver as suas atividades no tempo, que vai garantir que ela tenha sempre recursos para remunerar tanto as suas atividades fim como as suas atividades meio. Tudo isso é fundamental. O dinheiro, sem dúvida nenhuma, é o primeiro recurso que toda organização precisa. A gente não paga salário com trabalho voluntário, a gente não paga salário com doação de produtos, a gente não paga estrutura. Porém, o dinheiro não é o fim. O dinheiro é o meio. A captação de recursos não é o fim. Ela é o meio. Ela é o meio que garante que a organização tenha capacidade de atuar de forma plena e de gerar impacto. E a captação de recursos, de novo, né? Eu repito, às vezes o que você falou é correto, e justamente porque às vezes as pessoas têm essa percepção de que captação de recursos é uma coisa só. Eu não gosto de captação, eu quero pensar em desenvolvimento, em sustentabilidade. Eu não me preocupo com o nome. Para mim, é tudo mais ou menos a mesma coisa, no sentido que estamos pensando na capacidade da organização ser financeiramente independente, ser sustentável. Ela não pode depender só de governo, não pode depender só de um financiador internacional ou só de um financiador nacional. A organização tem que ter a capacidade de desenvolver as suas atividades sendo financiada por uma série de apoiadores, de doadores, de fontes de renda diversas, diversificadas, que vão garantir a ela a tranquilidade de trabalhar, inclusive em períodos de pandemia. Isso é o pensamento da captação de recursos, isso é o pensamento estratégico, que inclusive, Lucas, não é só do captador. É um pensamento que vem de cima para baixo da organização. Tem que estar no conselho, né? Se é uma associação, tem que estar nos associados. Mas considerando que a maioria das associações são compostas de poucos associados, diretamente do conselho, tem que estar no conselho. No caso das organizações que ainda têm um modelo mais tradicional de diretoria voluntária, tem que estar na cabeça da diretoria. Captação de recursos não é responsabilidade só daquele profissional, daquela profissional contratada. Vem da estrutura inteira para pensar na sustentabilidade e na independência da organização. Muito interessante. E você tocou num ponto que eu aprendi, inclusive, conversava bastante com a Arley também, já há algum tempo, que é essa coisa da diversidade do financiamento, né? O GAPA fez um livro desde os anos 90, junto com a FGV, e tudo no levantamento que se fez sobre isso, já pregava isso, foi uma das primeiras ONGs, por exemplo, que pensaram na questão do financiamento internacional, do financiamento governamental, do financiamento comunitário também, né, que avançaram nesse sentido, e ele sempre falava isso. Então, diversidade de financiamentos, de fontes de financiamento, é super importante, né? É isso, né?
Sem dúvida. Qual que é o pensamento que a gente tem que ter? É que a organização ela não pode ser vulnerável a ponto dela ter que parar suas atividades ou eventualmente até fechar porque ela não se tornou independente do ponto de vista financeiro. Isso significa não ter nenhum financiador que represente pelo menos mais do que 30% da receita ano dela. Então, quando a organização tem essa capacidade de pensar na sua diversidade, pensar na sua estrutura de receita, de forma que ela não vai depender só de um financiador, de uma fonte de renda, ela começa a trabalhar para garantir que ela seja justamente mais estratégica e mais livre para atuar. E a fonte de renda não precisa ser só doação. Tem muitas organizações que se financiam, por exemplo, com bazares, se financiam com aqueles eventos anuais. Tem muitas organizações que têm parceria com o governo, com a administração pública, e parte da sua receita vem dessa parceria com a administração pública. O risco é quando qualquer um desse financiador faz com que a organização se torne dependente dele. E aí o financiador sai, e isso às vezes acontece, o financiador sai, o doador sai de uma hora para outra, e a organização não tem o que fazer porque não se preparou para isso. A gente vê isso acontecer. Então, a regrinha de ouro, que né, é muito conhecida no setor, é que você nunca pode ter nenhuma fonte de renda sendo responsável, numa fonte de receita única, tá? Sendo responsável mais do que 30% da receita ano da organização. Uma organização que é um pouquinho mais estratégica, tem um pouquinho mais de estrutura, ela vai ter capacidade de pensar no médio prazo. Então, ela vai construir um fluxo, um caixa de reserva, né, no momento de crise. Se ela tem um pouquinho mais de capacidade financeira, ela vai constituir um fundo patrimonial, que é uma outra estratégia de captação de recursos mais avançada. Aí ela vai desenvolvendo a sua capacidade financeira e de sustentabilidade para garantir que no momento que todos os eventos parem, ou todas as fontes de receita sequem, elas conseguem, inclusive, continuar por algum tempo até a situação melhorar. Muito bacana. Eu queria só aproveitar para cumprimentar todo mundo que está chegando aí, todos muito bem-vindos e bem-vindas. O Instituto Curados para Curar, a Dora Freitas, a organização Joga Comigo, Nilson Marques, Pedro Alex, Irlene Ramos, a Tati Maciel, lá do Amapá, uma amiga querida, também parceira do Instituto Oscar Legal, Tabata Couto, a Cetur, Renata Fortunata, advogada de São Paulo, faz um trabalho bacaníssimo também com as organizações, Cecília Eva, Daniel Mariz, a Mariana Barbosa, advogada aqui de Salvador, o Abrigo lá na Terceira Idade, e a Mauricélia Lemos, todo mundo que tem acompanhado a gente aí, muito obrigado também para todos vocês, a quem não falei aqui também, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. JP, a gente tem falado também sobre essa coisa de se organizar, né, se estruturar para a captação de recursos. Então, você trouxe também que isso tem que vir de cima, né, desde os órgãos diretivos, enfim, mas e para aquelas pequenas organizações? Né? A gente sabe que a maioria das organizações do Brasil, acho que é 80%, não tem nenhum empregado, isso tem no mapa das OSS tem demonstrado isso. Então, para as pequenas organizações, qual a dica que você tem para quem está começando ou para quem é uma organização de pequeno porte mesmo? São dois recortes, né? Primeiro, para quem está começando, uma dica fundamental para quem está começando é que tem que ter recurso para investir desde a origem. Às vezes acontece que a gente tem uma boa ideia, uma boa causa e se empolga e já quer abrir a organização. E aí vai assistir aqui as aulas com vocês para ver como é que faz para abrir uma organização. E se empolga muito e coloca a causa na frente da sustentabilidade da organização. Isso não pode acontecer. Eu já tive a oportunidade, eu sempre conto essa história, de conhecer dois médicos. Eles estavam abrindo uma organização para trabalhar com mulheres aqui em São Paulo. Eles estavam investindo 50 mil na organização no primeiro ano. Eu perguntei, e no segundo ano? Aí eles me responderam, no segundo ano a gente vai captar. E aí quando eles responderam, no segundo ano a gente vai captar, eles se deram conta que os 50 mil que eles estavam investindo no primeiro ano era só para o projeto no primeiro ano. Eles não estavam pondo recurso para trazer recurso. Isso é fundamental. Eles tinham que ter separado uma parte dos 50 mil para trazer 50 mil no segundo ano. Então, essa é uma dica para quem está começando. Pensa com carinho, né? Pensa na causa, pensa na iniciativa, mas não deixa de investir na estrutura de captação de recursos desde o início. Porque se não investir na estrutura de captação de recursos desde o início, daqui 2, 3 anos, ou até 6 meses, quando o recurso acabar, você não vai ter recurso para investir, para trazer. Não tem, é muito difícil o recurso vir de graça, né? Vir do nada.
sem investimento. E aí, para aquelas que já existem, para aquelas que são pequenas, quais são as opções que estão à disposição, né? A primeira primeiro, assim, captação de recursos não é necessariamente algo que só funciona se você tem muito dinheiro. Funciona muito melhor se você tem uma boa estratégia do que se você tem dinheiro. Porque muitas Boa. organizações têm muito dinheiro e fazem tudo errado porque não tem estratégia nenhuma. E outras organizações não têm nenhum dinheiro, mas têm uma boa estratégia de captação e as coisas acontecem no nível delas, né? Na escala delas. Então, as organizações que são comunitárias, que estão na base, elas podem começar da base. Elas podem começar ao redor delas. Ou em cidades como você está em Salvador, por exemplo, eu vejo muito potencial de captação de recursos com os soteropolitanos, com a classe média de Salvador se tornando conhecida, investindo em comunicação, que hoje em dia, pelas mídias sociais, está fácil de se tornar conhecido, de começar um trabalho de disseminação, construindo um site, que hoje não se precisa mais de tanto recurso para fazer um site simples na internet, usando ferramenta como o Wix, por exemplo, construindo um site e, desde o começo, colocando um botão de doação, que você pode colocar um botão de doação do PagSeguro, do PayPal, que também não tem custo nenhum, ou usar ferramentas como Doação Solutions, que também não tem custo de implementação. Na verdade, Lucas, a mentalidade, a mentalidade da captação ou a mentalidade da sustentabilidade financeira, ela independe do tamanho da organização. Ela depende de quem está na liderança, do ou da dirigente, né? Se a pessoa que está na liderança, mesmo que ela não seja captadora, mas é uma organização pequena, ela está conduzindo aquela organização e ela percebe que ela não pode colocar 100% do tempo dela só no projeto, ela vai separar uma parte do tempo dela para investir em atividades de captação de recursos, né? E isso é fundamental. Uma mentalidade que não é muito correta, mas que é bastante forte no Brasil, é que o empreendedor ou a empreendedora social não tem que captar. Eles deviam estar pensando só na causa. Nenhuma liderança no mundo, em organizações que são financeiramente independentes, abrem mão de captar, porque eles levam o nome da organização, elas levam a imagem da organização. Então, o empreendedor, a empreendedora social, é o primeiro que tem que captar. Inclusive porque toda organização começa pequena, em sua grande maioria. Começa com a energia daquele profissional, daquele empreendedor, daquela empreendedora, e aí você pode se cercar de voluntários, de voluntárias, não tenho dúvida nenhuma. Existem voluntários de captação de recursos. Hoje já tem muita ferramenta que é gratuita, ferramenta de comunicação, ferramenta de captação de recursos, mas definitivamente o que eu diria que né, junto com essa mentalidade que a gente está falando aqui, da liderança, o que eu diria que é importante é construir a organização com o pensamento de que ela tem que ser financeiramente independente desde a sua origem, a partir do apoio de quem acredita na organização. E isso significa buscar doadoras de forma recorrente. É fácil construir essa estrutura. Os doadores geralmente estão na nossa comunidade, estão na nossa cidade, estão na nossa região. Não precisamos começar pensando em pegar dinheiro da Inglaterra, dinheiro dos Estados Unidos, e tendo a expectativa de que não é de uma hora para outra. O Greenpeace, o Médicos Sem Fronteiras, não começaram com o tamanho que eles têm hoje. Eles têm 50 anos de atuação, 40 anos de atuação, né? As organizações brasileiras, que são referências, a mesma coisa. É um processo de construção, né? E eu acredito que tem, no Brasil em especial, a gente tem muito potencial, mas tem que ter esse cuidado de quem está liderando uma organização, que seja uma organização pequena, que seja uma organização com poucos recursos, tem que ter esse cuidado de que quem lidera também é importante pela captação, pela sustentabilidade financeira. Até porque não vai dar para contratar um profissional especialista nesse momento. Muito boas dicas, JP. A gente tem conversado, e a Bianca colocou isso aqui também no nosso chat aqui, das dicas que ela tem dado, e a gente que tem trabalhado com a parte jurídica, né, com a formatação jurídica de organizações, enfim, que a gente comece. Claro, a gente fala sobre gestão e tudo, mas do estatuto, né? O estatuto não só como um documento constitutivo, né? Como está lá na literatura jurídica, não, mas como uma ferramenta de gestão e, inclusive, de captação de recursos, né? Ele tem que ser bem feito do ponto de vista jurídico para possibilitar essa captação, né? Aceitar ali as regras do jogo, a gestão, desenhar a gestão da organização. E ele tem que ser bem apresentado também, né, bem feito, bem redigido, para que o financiador, o avaliador também olhe e ache que é coisa séria. Eu sempre brinco com essa organização e digo, olha, se você me apresenta um estatuto mal feito, mal redigido, antigo, não atualizado, não revisado, eu,
como avaliador, eu vou olhar e vou dizer, se o cara não está cuidando do seu próprio estatuto, ele vai cuidar do meu dinheiro como, né? Então, é claro que é uma brincadeira que a gente faz com as organizações, mas que é uma dica que para dar uma dica de que esse instrumento começa no estatuto, começa, aliás, antes, como a Bianca tem dito, esse dever de casa da mentalidade, como você trouxe também, mas na hora que você traduz isso para compor a organização, o estatuto também é uma ferramenta importante nesse sentido. Isso, sem dúvida. Primeiro, mandar um abraço para a Cris Mirza, que está aqui, também estou com saudades dela, e dar um pulo aí em Uberlândia. Lucas, o estatuto, que é um documento formal que precisa ter, ele é o primeiro documento de governança da organização. Vocês estão corretíssimos, Exato. né? Ele é o primeiro documento que diz como a organização vai ser estruturada até para tomar decisão. E o processo de tomada de decisão dentro de uma organização vai impactar diretamente a capacidade da organização ser financeiramente independente. E essas coisas só acontecem quando a gente está dando uma live, né? Tocar o telefone fixo, que nunca mais toca. E eu vou dar um exemplo. Eu tenho recomendado fortemente para as organizações seguirem o Guia de Boas Práticas em Governança para Associações e Fundações do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. O Guia de Boas Práticas do IBGC, que é gratuito, é até um documento bastante recente, moderno, indica para as organizações que elas devem constituir conselhos de administração e que elas devem separar as instâncias que tomam as decisões estratégicas das instâncias que executam as decisões. Numa organização pequena isso é muito difícil, porque ela não tem funcionários. Então a organização não consegue contratar um diretor executivo, uma diretora executiva. Numa organização maior, isso já é muito mais tranquilo, muito mais fácil de fazer. Mas esse processo de separar quem toma a decisão estratégica de quem executa, o que permite que quem decide não esteja viciado pelo dia a dia e quem executa não esteja preocupado com o que é estratégico ou não, isso só per si já é suficiente para garantir que a organização tenha mais capacidade de gestão e mais capacidade de captação de recursos. Isso ainda é muito pouco promovido no Brasil, muito pouco entendido. A gente tem grandes organizações que ainda se confundem, diretoria voluntária, não tem conselho, cria só conselho consultivo e não um conselho de administração ou conselho deliberativo, mas tem cada vez mais bons exemplos nesse sentido. E para mim é um início, né? É um começo de uma organização que trabalha o estatuto dentro disso que você falou. O estatuto não é só o documento formal, mas é um documento de governança e boa gestão da organização. Muito bacana. Queria aproveitar aqui para cumprimentar o pessoal do Instituto Fute Social, aqui no interior da Bahia, faz um trabalho super bacana. E o nosso guia, nosso mestre também, Tomás Aquino, doutor Tomás Aquino, que está aí à frente do ENATS, Encontro Nacional do Terceiro Setor, e mesmo estando nesse evento aí, à frente desse evento, nos dá a honra aqui da sua audiência também. Doutor Tomás, um grande abraço, ele que já esteve aqui também conversando comigo numa live super bacana. E, aliás, para quem perdeu as lives anteriores, Tomás Aquino, Nailton Cazumbá, Laís Lopes, grandes nomes já estiveram por aqui. Elas ficam todas gravadas em nosso canal no YouTube. Basta chegar lá no YouTube, OSC Legal, OSC Legal, tá lá o canal, estão todas as lives, aproveita, se inscreve no canal, deixa lá seu like, seu comentário, tá bem? Então é isso. Doutor Tomás, um grande abraço. E a dica, né? ENATS está rolando, tem programação super bacana. Aliás, a Bianca Monteiro, nossa querida, vai estar lá amanhã falando sobre direito, sobre as questões pós-pandemia. Bom, mas voltando, JP, você falou de uma coisa que eu fiquei aqui matutando sobre isso, que são os instrumentos e as ferramentas gratuitas de captação, de gestão, enfim. Sempre me preocupa, a nossa preocupação no Instituto, nosso que legal, o Instituto é muito com as pequenas organizações também. A gente tem uma grande quantidade de organizações de pequeno porte. Fala um pouco desses instrumentos para essas pequenas organizações, como é que elas podem se apoderar deles para aprimorar um pouco sua captação de recursos, digamos assim. Primeiro, vamos começar pelas ferramentas de comunicação, né? Eu sou péssimo criativo, tá? Eu sou péssimo para construir peças, para fazer materiais. Mas, por exemplo, uma ferramenta que existe gratuita para qualquer organização sem fins lucrativos é o Canva. O Canva é uma ferramenta que está online, que permite o desenvolvimento de peças, permite o desenvolvimento de artes e que ele tem uma versão gratuita bastante básica para as organizações, para qualquer para qualquer indivíduo, e que ele oferece de graça a versão Pro para as organizações sem fins lucrativos do mundo inteiro.
E, cara, a gente na BCR, a gente faz um monte de coisa usando o Canva. Na equipe, eu tenho a Gabriela que me ajuda, a gente só usa o Canva. É uma ferramenta intuitiva, é uma ferramenta com muitos modelos, com muitas peças, para Instagram, para Facebook, e que a partir daí você consegue construir a sua identidade visual para a sua organização. Né? De comunicação, nós vamos ter também, por exemplo, as ferramentas do Google. O Google oferece ferramentas gratuitas para organizações da sociedade civil, e se a organização tem um pouquinho mais de estrutura, até posts patrocinados no Google ele oferece de graça. Né? Na verdade, ele dá US$ 10.000 no total para organizações da sociedade civil, fora outros recursos que o Google oferece de comunicação. Para hospedagem de sites, a gente tem o Wix. Né? O Wix é uma plataforma que eu utilizo, tá? Eu mesmo já usei na BCR. Ela tem uma versão gratuita, wix.com, né, com W. Ela tem uma versão gratuita que você pode utilizar e que não te permite colocar o nome da sua organização e ainda fica aparecendo uma barrinha de propaganda do Wix. Não é lá o melhor dos mundos. Se a organização tem, acho que R$ 80 para investir por ano, aí ela consegue fazer o site no Wix, que tem vários modelos, tem vários materiais diferentes para serem utilizados, e por R$ 80, menos de R$ 100 no ano, ela consegue ter o site no nome da organização, né, no Wix. Então, a gente tem várias ferramentas, Canva, Wix, Google, várias ferramentas que já são ou de graça ou bastante acessíveis, inclusive para quem é leigo em comunicação, que é o meu caso. Eu não sou criativo. Eu entendo um pouco do ponto de vista da teoria da comunicação, mas se me pedir para fazer uma peça, eu vou sofrer. Não sou criativo. Eu também. De captação de recursos, a gente também já tem cada vez mais ferramentas gratuitas para facilitar a captação. Então, quer fazer uma campanha de financiamento coletivo, que é uma campanha online, tipo uma vaquinha? Você tem o próprio Vaquinha, você tem o Catarse, você tem a B Social, você tem uma série de plataformas online que vão cobrar um percentual do que for processado, mas que não tem um custo de entrada para fazer, né? Se você quer colocar um botão de doação no seu site, um botão de doação, você fez o site no Wix, criou uma arte bonita no Canva e vai colocar o seu site no ar e que precisa colocar um botão de doação. Tem o PayPal, tem o PagSeguro, todos eles oferecem um botão super fácil de configurar. No Wix é muito simples colocar no Wix, que é só pegar o código HTML. Se não for intuitivo, é que eu mexo com isso, para mim pode parecer fácil. Mas se não for intuitivo, na internet tem vídeos para estudar, rápido e fáceis de entender. Cria um botão no PagSeguro, coloca no site que você fez no Wix, com o banner que você criou no Canva. Caiu, acho que voltamos aqui, né? Opa! Voltei, né? JP, Voltei? você caiu. Sua imagem não está aparecendo. Eu até estou te ouvindo, mas não consigo te ver. Não vou ter imagem ainda? Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos lá. Nada de imagem? Nada de imagem. Então, Enquanto acho que o talvez seja melhor eu sair e entrar de novo? Entrar de novo, isso. Tá Enquanto bom, isso, então. dá um informe aqui para o pessoal. O JP teve um probleminha de conexão, então, pessoal, ele vai sair e entrar novamente, tá? Para a gente seguir aqui nesse papo muito bacana. Ele está trazendo várias dicas super importantes. Mas enquanto isso, eu vou convidar vocês toda terça-feira, às 18 horas, sempre às terças, sempre às 18, sempre com a gente aqui. Então, terça-feira que vem, a gente vai estar abrindo o mês de outubro o Nailton Cazumbá, tá? A gente vai estar falando sobre sobre prestação de contas, tá? Opa, balança. A gente vai estar falando, na semana seguinte, a gente vai estar com a Aline Gonçalves e com o Danilo Tiesel, na semana seguinte. Vamos fechar o mês de outubro com a Ivana Luquezzi. Aqui agora, para mim, apareceu de volta João Paulo Vergueiro, tá aqui de novo, ufa. É isso. O novo normal, a gente tem problema de conexão, cai, volta e vamos e levantamos a poeira e damos a volta por cima, né? Seguimos. Isso aí. Beleza, então, eu estava falando agora das ferramentas de captação de recursos. Então, sim, colocar um botão de doação, existem ferramentas para isso. Se a organização ela tem um pouquinho mais de estrutura, ou ela já quer começar a construir um relacionamento com uma base de doadores, ela pode contratar um serviço de sistema de base de dados, que se chama CRM em inglês, né? Sistema de relacionamento com doadores, que você pode contratar a Doação Solutions,
que é de graça, você vai pagar um percentual do que é processado. Você pode contratar a RD Station, que tem o CRM de graça, e várias outras ferramentas. Se a organização quer criar uma lista de e-mails para enviar para as pessoas, né? Ela tem um contato de 100, 200, 500 pessoas, ela quer criar uma lista de e-mails, tem o MailChimp, que é uma ferramenta que até 2.000 e-mails é de graça para as organizações também, e dá para procurar outras. Então, tanto do ponto de vista da comunicação, como do ponto de vista da captação de recursos, já existem muitas ferramentas gratuitas disponíveis online. Se quer estudar, se quer se capacitar em captação de recursos de comunicação, além de assistir às lives aqui do OCC Legal, tem a Escola Aberta do Terceiro Setor, com vários cursos online gratuitos também para quem quer aprender de captação, para quem quer aprender de comunicação. Então já existem muitas ferramentas, cada vez mais, inclusive, o próprio boletim da BCR, para quem nos está acompanhando e que não recebe, só se cadastrar para seguir o nosso receber o boletim ABCR gratuito. Tem muita ferramenta para as organizações, inclusive as pequenas, começarem a estruturar a sua captação de recursos. E a gente sempre dá essas dicas, né, para ajudar, para contribuir. Muito bom. Eu recebo os boletins da BCR, muito bacana mesmo, recomendo a quem não recebe, se inscreve lá na newsletter da BCR, que é muito interessante, sempre tem coisas muito interessantes, muito bacanas, informação de primeira, hein? Então, dicas dadas, muitas dicas. Você tocou num tema que agora a gente tem ficado preocupado, que é a questão dos dados das pessoas, os e-mails, enfim, por conta da LGPD. Não tem como a gente não tratar desse tema. Fizemos uma live aqui outro dia com o Cláudio Roberto Barbosa, do SBSA Advogados, e muito interessante. A gente está preparando um novo programa, já dando aqui em primeira mão, tá? Era segredo, que é o Oscar Legal Debate. A gente vai trazer convidados aqui para debater. E o primeiro, um dos primeiros, pelo menos, vai ser a LGPD. Ela entrou em vigor semana passada, isso está nos preocupando, as pessoas ainda não estão se dando conta do tamanho da mudança que isso vai trazer. Então, como é que a LGPD está sendo tratada, né, pela BCE, enfim, e como você vê o impacto que ela vai trazer para a captação de recursos? A Lei Geral de Proteção de Dados, Lucas, ela é fundamental para o setor, ela é fundamental e tem um impacto direto na captação de recursos. Eu acho que muito dificilmente, eu acredito que muito dificilmente a gente poderia ter no Brasil uma legislação de proteção de dados que não incluísse o terceiro setor e que não envolvesse a captação de recursos. Por quê? Porque a doação é confiança. Doação é confiança. Nós temos milhões de doadores no Brasil. No Brasil, você já deve ter tratado disso aqui, a gente movimenta mais de 14 bilhões de reais por ano em doações só de indivíduos. Né? É muito recurso. E a gente tem que tratar o nosso relacionamento com os doadores com confiança. Por isso, quando a lei foi implementada, a nossa maior preocupação como a BCR não foi necessariamente ver se ela ia valer ou não para a captação de recursos, e sim como as organizações conseguiriam se adaptar, se preparar para melhor se relacionar com os seus doadores atuais e seus potenciais doadores. Sensacional. E isso tem um impacto direto. Então você imagina você ter alguém que participou de um evento seu um ano atrás, está na sua base de e-mails, e agora você quer mandar um e-mail marketing, né, uma mensagem por e-mail para essa pessoa pedindo uma doação. Se ela não te deu autorização expressa para isso um ano atrás, você talvez não consiga mandar agora, porque a lei geral já te restringe a liberdade de entrar em contato com essa pessoa para pedir algo que ela não te autorizou no passado. As organizações mais estruturadas, elas já saíram ligando para os seus doadores, saíram ligando para os seus contatos, justamente pedindo essas autorizações. Eu mesmo sou doador de organização que me ligou. Tem 2 organizações que eu dou aqui em São Paulo que mobilizaram voluntários para que os voluntários me ligassem. João, você autoriza que a gente continue entrando em contato para falar sobre a sua doação? Agora, eu sou professor de uma faculdade, que é a FECAP, eu estou montando na FECAP o fundo de bolsas. A FECAP é uma fundação, né? Uma entidade privada filantrópica. A FECAP tem 35 mil ex-alunos. Como é que eu vou pedir doação para 35 mil ex-alunos se eles não me autorizaram quando eles entraram na faculdade e assinaram um contrato com a faculdade? Então, são questões, né? Ou clientes, ou pacientes de hospitais filantrópicos, né? Ou beneficiários de projetos sociais, que hoje são potenciais doadores das nossas organizações.
São questões que a gente está preocupado, nós já divulgamos um relatório que foi desenvolvido a pedido da BCR pela KLA Advogados, com perguntas e respostas sobre o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados na captação de recursos. Está disponível no nosso site e a gente pegou esse relatório que eles fizeram para nós, estamos transformando esse relatório numa publicação que vamos lançar no começo de novembro, provavelmente, basicamente com essa proposta, para discutir o impacto da LGPD na captação de recursos e disponibilizar um conteúdo que vai ser de interesse para todo mundo que está no setor. Muito bom esse documento que foi disponibilizado por vocês, do escritório, enfim, muito bacana. A gente tem propagado, né, o que sai da BCR, que tem a ver com também nosso produto para a parte de jurídica, enfim, a gente tem colocado no nosso site, divulgado em nossas redes. Esse foi um dos documentos que a gente disponibilizou, muito interessante, né? A gente tem os grupos do WhatsApp, as redes sociais todas que a gente tem trabalhado, e esse foi um dos instrumentos mais interessantes que eu disponibilizei nos últimos tempos. Eu li bastante antes da live, a gente discutiu algumas questões que estão ali. Recomendo fortemente, se eu conseguir aqui achar o link. Entre uma coisa e outra aqui, de tantos botões, eu vou disponibilizar o link. Aliás, falar em link, eu quero agradecer aqui a Sara Kimmel, que colocou os links tanto da Escola Aberta do Terceiro Setor, quanto do Canva, tá, Sara? Muito obrigado, está ajudando aqui também. Eu tenho colocado os links aqui do Nosso Legal e ela já trouxe aqui alguns links, então, brigadíssimo. Então, isso vai virar uma publicação, certamente, conte conosco, conte com a nossa rede, né? A gente vai distribuir aí também com nossa rede esse material, com certeza vai ter a qualidade que a ABCR, que vocês têm colocado nos materiais que vocês fazem. JP, eu tenho a gente está, nossa, voando aqui. Eu ter mais algumas perguntas, né? Uma é a questão que sempre me fazem, sempre aparece, que é a questão da remuneração do captador, do captador. Como é que se remunera o captador? Tem aquele que faz o projeto para receber se o projeto é aprovado? Como é que funciona esse ramo? Que é uma profissão. É importante também deixar muito claro que isso é uma profissão e aproveitar também para dar um alô aqui a Daniela Balbina Marra, querida, contadora, competentíssima, figuraça, está aqui também assistindo e um abraço para você, querida. Então, como é que a gente faz essa remuneração, como é que funciona esse mercado da captação de recursos? Captação de recursos definitivamente é uma profissão mundial, né, global. Em todo lugar que tem sociedade civil independente, vai ter captadores de recursos mobilizando recursos para causas, e por isso é uma profissão, e por ser uma profissão tem que ser valorizada. O captador, a captadora, é um indivíduo que se dedica ao seu trabalho, se dedica à sua causa e tem que ser valorizado por isso, tem que ser respeitado por isso e tem que receber uma remuneração digna por isso. No Brasil, não é uma profissão ainda reconhecida formalmente. Então, um dos trabalhos que a BCR faz, e está em processo junto ao Ministério da Economia, é para a inclusão da profissão de captação de recursos no Código Brasileiro de Ocupações. Esse processo, na CBO, esse processo está em andamento e a gente espera um retorno positivo ainda esse ano. A gente sabe que está em andamento porque a gente está apoiando com dados, com informações, com insumos. Então vamos torcer para que isso aconteça. De forma geral, Lucas, as organizações, quando elas já têm alguma estrutura, elas montam as suas equipes de captação de recursos. Ou seja, elas contratam os profissionais, as profissionais, para serem funcionárias da própria instituição. Por que isso? Porque é muito difícil você viabilizar a estrutura de uma área de captação só com gente de fora. Só com gente de fora para dentro. Então é muito raro a gente ver uma organização grande que se financie com doações, principalmente, que não tenha área de captação de recursos internos. Porém, isso não é uma regra de ouro ou algo que tem que ser desse jeito para todo mundo. Uma organização pequena que está estruturando a sua captação de recursos, ela pode contar primeiro com um consultor, uma consultora, alguém que venha ajudá-la a fazer um planejamento de captação, a definir um perfil de quem vai ser esse profissional que vai ser contratado ou contratada. Né? A organização pode ter consultores, se ela tem projetos na área da cultura, no mercado da cultura, que não é só um mercado sem fins lucrativos, também é com fins lucrativos, a legislação de incentivo fiscal já tem uma regra própria,
que prevê o cálculo da remuneração do profissional de captação a partir de um percentual do projeto como um todo. Então, você tem algumas nuances por aí. O que a gente recomenda, defende, o que a gente acredita que é fundamental é que aquele profissional ou aquela profissional de captação de recursos receba pelo seu trabalho e receba uma remuneração digna, uma remuneração justa. Se for funcionário ou funcionária da organização, vai ter um salário. Se for um terceiro, um consultor, a gente sugere que tenha um valor fixo mensal, né? Um valor fixo mensal que pode ser complementado com um valor proporcional. E mesmo o funcionário de organização pode ter bônus por desempenho, né? No terceiro setor você não pode ter lucros e resultados, mas você pode ter bônus por desempenho, mesmo para profissionais que são seletistas. Então, existem... aí é uma política de RH, né? Aí Sim. existem maneiras de se construir essa gestão de RH. A gente mesmo, eu fortemente, eu adoro RH, sou, né, já fui diretor de RH, gerente de RH de organização. Eu mesmo, quando falo em política de remuneração variável, acho que ela tem que ser para toda organização, não só para o profissional de captação, porque todo mundo dentro da organização tem que ser responsável pela captação, ainda que alguém vá ser contratado só para isso. Mas todo mundo tem que se empoderar, né? Todo mundo tem que se valer da importância de contribuir para a sustentabilidade financeira da organização. Então, o que a gente recomenda é isso, que o profissional, a profissional seja valorizada, receba pelo seu trabalho e evite receber só por proporção, só por comissão. Isso de todas as maneiras de remuneração de um profissional, aquela que tem a chance da pessoa trabalhar e não receber nada, é a pior de todas, porque não é justo com o trabalhador, não é justa com a trabalhadora. É uma questão de dignidade do trabalho e de respeito ao indivíduo, né? Sensacional, sensacional. E aí você disse tudo que era raciocínio. Eu até provoquei essa pergunta justamente aquele que vai captar para depois receber, justamente nesse sentido, né? Levantei a bola até nesse sentido mesmo, porque tem muito equívoco nesse tratamento por aí. Eu queria aproveitar para cumprimentar duas pessoas que chegaram. A gente falou dele, o Vinícius Ventura, que é um parceiro aqui do Hospital Legal Instituto, já tínhamos falado dele, ele chegou aí também. E o Frank Félix, que é da BONG, da diretoria da BONG, então cumprimentar os dois. Um grande abraço para vocês aí, queridos. E dizer que eu coloquei o link do texto que a gente falou, né? São perguntas e respostas sobre a LGPD e a captação de recursos. O link está aí no nosso chat, tá bom? Então, consegui aqui me equilibrar entre uma pergunta e outra, entre o chat e tudo, mas está lá o link desse material da BCR. Recomendo fortemente, porque traz temas muito interessantes. A gente precisa realmente conhecer a LGPD, porque isso vai trazer mudanças muito importantes para a nossa vida institucional, né? Para a questão da gestão das organizações. Então, seguindo aqui, JP, a gente já, o tempo vai contra a gente, parece, quando a live está boa, a coisa fica, né, desse jeito. Vocês têm feito, né, um monitoramento, vocês têm um monitor de doações, agora com a pandemia da Covid. A gente tem indicadores no Brasil que mostram que a gente não tem uma cultura de doação, mas a gente reage muito às situações, né? E não tem uma cultura de doação. E os indicadores do monitor de doações da BCR. Fala um pouco, então, desse contexto da doação do Brasil, dessa cultura, se isso é verdade ou não, que eu estou trazendo, e desse monitor de doações, o que é que a gente está pensando para esse tal novo normal, que não se sabe ainda o que é, como é que vai ser a partir de agora, o que é que a gente pode pensar na captação de recursos daqui para frente. Muito legal, Lucas. Muito bom ter a oportunidade de falar sobre isso. Como eu disse no início, né? Quando eu disse no início do nosso papo aqui que a BCR estava olhando cada vez mais para esse ecossistema do setor e não só para a captação pura e simples, é porque a gente acredita que é importante conectar cada vez mais as pessoas com as organizações. É importante a gente mostrar cada vez mais para a sociedade a importância estratégica de existirem organizações da sociedade civil. Tem uma visão muito forte no Brasil, tem duas visões muito fortes, né? A primeira, e eu ouço isso o tempo inteiro nas minhas palestras, ou nos debates, e mesmo eu ouço isso de gente que é do setor. A primeira que as ONGs só existem porque a administração pública não faz direito. Isso é um mito, né? É uma falácia. Em toda democracia existe sociedade civil organizada, porque nós somos parte da democracia. As ONGs, as organizações, as OSCs, elas são fundamentais para garantir o respeito
e o fortalecimento da própria democracia. Então, existem organizações da sociedade civil em todo o país que é democrático. Não vai ter onde já não tem mais democracia, onde a democracia está em perigo, porque aí as liberdades individuais e associativas são restringidas. Então, as ONGs não existem porque a administração pública não faz direito. A gente existe porque nós somos importantes para ter uma sociedade melhor para todo mundo. E quando a gente reconhece isso, quando as pessoas entendem isso, elas estão mais abertas a apoiar as organizações. Elas não viram e falam, eu não vou doar porque eu já pago imposto. Esse discurso é horroroso, né? Eu não dou porque eu já pago imposto. Então, essa é a primeira visão que a gente tenta desconstruir com o nosso trabalho na BCR. A segunda visão, que a gente tenta trabalhar para aprimorar, é o discurso que também é muito comum quando a gente fala de ONGs, né, de OSCs, e alguém fala, mas tem muita ONG corrupta, né? E eu ouço isso o tempo inteiro, às vezes. Como se a gente vai falar de empresa e alguém virasse, mas tem muita empresa corrupta, né? Quando a gente vai falar da jornal, tem muito jornal. Mas quando é no terceiro setor, quando é no nosso setor, essa fala vem logo de cara, né? E a gente tenta trabalhar para superar essa visão, para fazer com que as pessoas entendam que as organizações da sociedade civil são fundamentais para que a gente tenha um país melhor para todo mundo, independente da visão política de cada um. A gente tem que ter mais organizações defendendo mais causas. E a gente tenta trabalhar para que as pessoas percebam que as organizações são legitimadas a partir do apoio que elas têm. Então, se eu defendo uma causa... Olha o Alexandre aqui, um abraço para o Alexandre que está nos acompanhando lá do iFood. Se eu defendo uma causa, eu quero que as pessoas que me apoiam acreditem tanto em mim a ponto de me financiar. E isso vai me deixar feliz, porque isso vai falar, o meu trabalho está sendo bem feito, porque eu tenho doadores, eu tenho gente que acredita em mim, e não é um, não é dois, eu tenho centenas, milhares. Então, a gente trabalha muito em construir essa percepção da importância das pessoas doarem para causas, financiarem causas. E eu vejo o tempo inteiro, né? Eu falo sempre esses exemplos. Agora a gente está trabalhando na questão das queimadas, né? E provavelmente muitas pessoas na sua rede, Lucas, assim como da minha, estão postando coisas reclamando das queimadas, falando mal das queimadas. E provavelmente um percentual muito pequeno dessas pessoas está doando para ONGs que trabalham com o meio ambiente. Sim. E eu quero ver todas elas doando para ONGs que trabalham com o meio ambiente. Então, quando a gente fala em promover esse hábito de doar, promover essa sociedade mais doadora, é no sentido de que eu já acho que as pessoas doam. O Brasil doa muito. A gente doa bastante. O monitor das doações mostrou isso. Mais de 6 bilhões de reais doados para combater os efeitos do coronavírus. Né? Os brasileiros já doam bastante, mas a gente quer trabalhar essa doação, que já é muito grande, e transformá-la numa doação estratégica, numa doação recorrente, numa doação onde cada família, cada indivíduo, cada pessoa entende qual que é a sua causa, ou quais são as suas causas, defendem aquelas causas e ajudam a financiar as organizações que promovem aquelas causas. Isso é quando se fala cultura de doação, eu acabo usando até mais o termo promover um hábito de doar. Quando a gente fala nisso, a gente quer. Isso é o que a gente significa. É para isso que a gente faz o Dia de Doar. É para isso que a gente faz iniciativas que facilitam a doação, até propostas de mudança de lei, se for o caso, para que todo mundo perceba que ser cidadão também é apoiar as causas que a gente acredita, inclusive doando para elas. Muito legal. Tinha vários temas aqui, reforma tributária, TCMD, dia de doar, mas a gente está indo aqui, eu tenho costume de dizer aqui que a live, quando é boa, a gente pisca o olho e ela falta 5 minutos para acabar, que é exatamente o que aconteceu, falta 5 minutos para acabar, e a gente tem uma lista aqui de coisas para dizer. Então, queria avisar aqui, acho que é o Daniel, que perguntou se as lives ficam gravadas. Sim, elas ficam um tempo aqui no GTV do Instagram, mas elas também ficam disponíveis lá em nosso canal no YouTube, OSC Legal no YouTube. Então você pode ir lá, aproveita, se inscreve lá, deixa seu like, deixa seu comentário, tá bem? E disponibiliza o link aí para as pessoas que estão interessadas também, né? Compartilha isso, que só ajuda o nosso trabalho, ajuda a gente a chegar aí. Se não pode doar para o nosso instituto, mas disponibiliza o link que já ajuda para o nosso trabalho chegar em mais pessoas, tá bem? Doe um pouco desse saber aí compartilhado com os colegas, por suas redes. JP, então, a gente está indo, a querida
Renata trouxe aqui uma questão do ITCMD, o Nailton Casumbá, o querido Nailton Casumbá, está dizendo aqui que é seu fã. Aliás, eu também sou fã do Nailton, fã também do JP, já me declarando aqui publicamente. Então, eu queria, então, nesses poucos minutos que nos restam, que você deixasse, então, alguma dica prática assim, para as pequenas organizações, para as grandes organizações, enfim, algo que você não tenha feito em consideração, mas que queira chamar a atenção aí nesses minutos que nos restam. Para as pequenas organizações, Lucas, tem uma meta na captação de recursos. Vai começar agora ou nunca captou? Faz uma meta para o primeiro ano. 2021 está chegando. Quanto que a gente quer captar em 2021? A gente nunca teve doação nenhuma, nunca conseguiu nada. Então vamos trabalhar para a gente conseguir R$ 5.000 em 2021? Vamos construir uma estratégia para conseguir R$ 5.000 em 2021? Já é um começo. Não precisa começar pensando em 1 milhão. Dando certo ou não dando certo, vamos avaliar o que aconteceu. Em 2022, vamos construir uma outra meta. Vamos ser um pouquinho mais ambicioso. E, aos poucos, essa cultura do planejamento, esse hábito do planejamento, vai fazer com que a organização, em poucos anos, já esteja completamente voltada para a captação de recursos. E talvez daqui 5 anos, daqui 10 anos, ela esteja captando 1 milhão por ano e esteja num outro patamar de gestão e de estrutura. Então, trabalhem com metas. Mesmo que seja uma organização pequena, pense em 2021, qual que é o objetivo da organização para a captação de recursos em 2021 e faz acontecer. Seja estratégico, a organização seja estratégica e faça aquilo acontecer. Ninguém precisa ser ambicioso, ninguém precisa achar que de um ano para outro vai revolucionar a gestão da sua organização e vai se tornar financeiramente independente. Constrói isso. Começa a diminuir a dependência. Se o seu orçamento é 100% governo, trabalha com meta, talvez para 2021, que seja só 90% governo. Que 10% você já vai trazer outras receitas. E vai ampliando isso. São algumas sugestões, tá? Lucas, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu quero dar só alguns recadinhos. Vai lá. Semana que vem, tem um tema que a gente não falou aqui, não ia falar, porque tem um monte de coisa para fazer, para falar, né? Tem um tema que é o Pix, que é uma tecnologia que está chegando pelo Banco Central, que vai facilitar os pagamentos, vai ser tudo instantâneo. Eu vou poder passar uma grana para o Lucas às 11 horas e 59 minutos e no mesmo instante vai cair na conta do Lucas, ou principalmente ele vai doar para a gente. Faça isso! E o Pix, no meu ponto de vista, vai ajudar bastante na captação de recursos. E na sexta-feira que vem a gente vai fazer um evento. Amanhã o pessoal vai ver, a gente vai divulgar um evento para debater o Pix na sexta-feira que vem de tarde, um evento da BCR. Fora isso, cara, tem o Prêmio ABCR vindo aí, a gente vai lançar semana que vem o Prêmio ABCR para reconhecer as ações de captação, mobilização de 2020, no ano difícil, diferente, mas que é importante. Tem o Dia de Doar chegando, o Dia de Doar esse ano é dia 1 de dezembro. O Dia de Doar, para mim, é uma ótima oportunidade para uma organização pequena testar uma primeira ação de captação de recursos. A gente testa muito. E o Dia de Doar é uma campanha global, é um grande movimento, que a organização pode se apropriar e falar: eu vou fazer alguma coisa no Dia de Doar para ver o que vai dar certo, para ver o que vai dar errado, para aprender para o ano que vem. Então tem evento de Pix, tem o Prêmio ABCR, tem o Dia de Doar chegando aí, tem uma série de outras coisas que vão acontecer. Para o pessoal que não nos conhece, né, segue lá no site da BCR e se cadastra, como você já fez, se cadastra para receber o nosso boletim que a gente aí uma vez por semana divulga para todo mundo. Muito bacana, JP Vergueiro, sensacional a live de hoje. Assim, a gente tem feito lives assim, eu estou muito feliz porque eu estou tendo a oportunidade de falar com gente de alto nível aqui, sempre trazendo grandes coisas. Mais uma vez, a felicidade de poder fechar esse mês de setembro com a sua participação. Foi muito bacana, agradeço de coração a sua vinda aqui. Sei que sua agenda é super apertada, mas você disponibilizou essa oportunidade de conversar comigo e com a nossa audiência. A gente tem percebido que a audiência aqui, às vezes, ela tem variado, mas que a audiência no canal do YouTube tem aumentado, porque as pessoas acho que estão voltando ao trabalho também, e estão assistindo em outros horários. Então, um abraço para quem está assistindo no outro horário, seja lá o horário que for, tá bem? Então, JP, mais uma vez, toda a gratidão por a sua vinda aqui. Um grande abraço para você, querido. Um grande abraço para todo mundo que está aí. 20 segundos restando. Toda terça-feira, sempre às 18, sempre com a gente. Semana que vem, Nailton Casumbá, abrindo aqui as lives. Nossa, que legal, 18 horas. Obrigado, tamo junto e até terça que vem. Valeu, querido. Tchau, gente.